Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta. Estão gostando do canal, dos vídeos da mesa? Perdão. Gente, hoje eu vim falar uma outra coisa tão importante quanto a mesa, mas eu vou contar um pouco para vocês da minha história, da minha missão de vida e que eu, cabeça dura, vivo fugindo dela. É a respeito dos livros que eu escrevi, tá? Então eu vou contar para vocês, esse foi o meu primeiro livro, ele se chama Muitos Laços, Muitas Vidas. E o segundo livro que eu escrevi foi Sol e Lua na Linha do Tempo, um conto cigano. Então eu vou começar a contar para vocês como é que surgiu esse aqui, Muitos Laços, Muitas Vidas. Bom, eu vou contar como tudo começou quando eu era criança. E eu achei importante sinalizar isso porque quando eu era criança, o irmão mais velho da minha mãe já é desencarnada e os meus tios também já são todos desencarnados, né? E o irmão mais velho da Mamis era o Francisco. E um dia a gente estava lá na casa da minha mãe e tal, eu tava lá em casa e o meu tio virou para minha mãe e falou assim: minha mãe se chamava Mercedes e todo mundo chamava ela de posso levar a Cris para tomar um passe? Gente, nesse momento eu grudei nas pernas da minha mãe, grudei na cintura dela assim, fiquei abraçadinha, eu falei: não vou não, eu tenho medo dessas coisas, eu não vou não, pode esquecer. Aí minha mãe, ela tinha uma psicologia assim, surreal, né? E ela virou pro meu tio e falou assim: Chico, deixa, não força, ela tem medo, respeita. Aí eu me lembro como se fosse hoje, o meu tio virou e falou assim: tudo bem, você não quer ir? Não tem problema. Eu respeito, o tio respeita, mas saiba de uma coisa. Quando você crescer, você vai ser uma médium muito forte, muito poderosa. Você vai ter uma clarividência assim e você vai ajudar muita gente. Eu, criança, eu devia ter na época o quê? Uns 9, 10 anos, talvez. E aí eu olhei pro meu tio e fiz assim: o quê? Como assim? Pensando, tipo, tá louco? Beber 1 litro de pinga essa hora do dia? Aí eu me lembro como se fosse hoje, gente. O meu tio virou para minha mãe e falou assim: a gente não vai estar mais aqui nesse plano, mas você escreve o que eu tô dizendo. A tua filha veio com uma missão assim muito linda e ela precisa começar a botar isso em prática. Aí minha mãe olhou e falou assim: como assim, Chico? Aí ele falou: olha, eu não tenho permissão para falar disso agora para você, mas aí ele pegou na minha mão assim, e o meu tio, ele era muito fofo, né? Ele era o mais velho dos irmãos da minha mãe. Com a minha mãe eles eram em 7. Aí o meu tio pegou na minha mão assim e falou assim: minha filha, não tem problema, mas vai chegar o momento e a hora certa. Mas você anota as palavras do tio Chico. A gente chamava ele de Chico, né? Porque ele se chamava Francisco. E aí você vai ser uma grande médium. Isso tá traçado, isso tá no seu caminho de vida e você não tem como fugir. E aí a vida passou, eu cresci, aí passou mais o quê? Mais uns 3 meses, mais ou menos, desse episódio. Um dia eu tive uma tarefa da escola, olha que coisa interessante. E a minha outra tia Cida, ela morava com a gente, né? Numa casa que a gente morava ali em São Paulo, no Alto da Lapa. Eu nem sei se aquele bairro ali é Alto da Lapa, eu acho que é, não me lembro agora. E aí teve uma tarefa da escola que tinha que falar uma redação, uma pequena redação. Aí eu lembro que eu escrevi uma redação assim, talvez de uma página, não sei agora, eu era muito criança, então detalhes assim, por favor, não perguntem, porque aí buga os neurônios da criatura, né?
Aí a minha tia, tá bonitinha a história, tal, assim, era questão, tarefa de escola, escrever o quê? Umas 5 linhas, mas para uma criança de 9, 10 anos, 5 linhas, nossa, era escrever como se tivesse que ter escrito umas 20 páginas. Aí a minha tia olhou e falou, tá bonitinha a história, tal, não sei o que ler, não sei o que lá. Aí a minha tia olhou bem para mim e falou assim: ô Cris, quando você crescer, o que você quer ser quando você crescer? Eu olhei para ela e falei assim: eu vou ser escritora. A minha tia falou: nossa, que bonito, né? Isso é uma profissão muito bonita, parabéns e tal. Aí eu falei para ela assim: então agora vamos dormir, porque eu já fiz a tarefa, agora vamos dormir. E passou. Aí eu vou contar para vocês como é que surgiu esse livro aqui. É uma psicografia de uma vida passada minha. E aí foi assim: eu, como vocês sabem, eu sou nutricionista de formação, né? E eu trabalhei durante 6 anos numa clínica de atendimento popular. Só que naquela semana, o que aconteceu? Eu estava fazendo a novena de Santa Edviges, porque eu estava com algumas situações para resolver e eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava em São Paulo ainda, né? São Paulo, capital. E aí, agora eu tô no interior de São Paulo. Porque a pessoa é cigana, né? Porque o meu avô, o pai da minha mãe, ele era descendente de cigano. Então tá na veia, no sangue. A pessoa cisma, dá os 5 minutos, bota a mudança no caminhão e levanta o acampamento. É assim. Aí eu lembro que eu tava fazendo a novena de Santa Edviges, porque eu nasci em berço católico, minha mãe era católica, meu pai, meus avós, enfim. E eu tava fazendo um cardápio e eu não fazia, tá? Cardápio porque, assim, dava muito trabalho e, assim, eu recebi um valor muito irrisório nas consultas. E para fazer um cardápio, quem é nutricionista sabe, dá um trabalho do caramba e você precisa botar os neurônios para funcionar para você. Coloquei macarrão ontem no cardápio, hoje vou colocar ravioli. Não é assim. E eu lembro que eu estava fazendo a novena, né, de Santa Edviges antes de dormir. E isso era, mas nesse momento eu não estava com a novena na mão, eu estava fazendo um cardápio de uma paciente com problema renal. E, gente, vocês sabem, quem é nutricionista sabe também. Quem é paciente renal, o cardápio, a gente precisa calcular grama a grama, porque é muito sério, é muita responsabilidade. E uma pacientinha muito fofa que eu atendi no trabalho que eu tinha, e eu falei para ela assim: olha, o seu cardápio eu vou fazer, e eu não vou te cobrar nada por isso. Aí, por quê? Para fazer um cardápio tem um custo. Mas aquela paciente que infelizmente depois acabou falecendo, me tocou o coração e eu fui lá e comecei a fazer um cardápio para ela ter um norte, né? Do que comer, a quantidade, enfim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava lá, aí eu já não sabia mais o que botar, sabe? Muita conta na minha cabeça. Eu já não conseguia mais saber o que ia botar naquele bendito cardápio. Aí eu baixei a tampa assim, né, a capa, né, a parte de cima do meu computador, do meu notebook, e fui pra cozinha fazer um chá. Me lembro de camomila, porque era uma época meio frio, maio, talvez, junho, e eu sou muito friorenta. Aí fui pra cozinha, fiz o chá e voltei, porque o apartamento que eu morava, eu tinha um terceiro dormitório, e eu fiz assim um escritório, fiz uma bancada, e eu gostava de escrever ali. Só que um detalhe, antes que eu tava fazendo foi isso, aí fui pra cozinha, fiz o chá. E aí, quando eu voltei pro escritório, eu vi uma mulher parada, porque eu sou vidente, como vocês sabem, eu vi uma senhora ali parada no canto. O meu coração acelerou e a xícara de chá foi pro chão, de tanto que eu tremia. E ó, eu não tenho medo, tá? Eu não tenho medo.
Aí eu olhei e falei assim, nossa, meu Deus, como que você entrou aqui? Quem é você? Comecei assim, porque eu sou a rainha dos porquê. Aí eu comecei a perguntar pra ela, quem é você? O que que você tá fazendo aqui? Você não é desse plano, você não sei o que lá mais. Aí ela falou, calma, respira, eu sou fulana de tal, que eu não vou falar o nome, eu sou fulana de tal, eu sou sua mentora, e você tem uma linda missão de vida que você precisa escrever. Eu olhei para ela e fiz assim, hã? Só que assim, isso tudo passou em milésimos de segundo, mas eu contando a história parece que demorou 3 horas. Não, foi muito rápido, foi assim, ó, num estalar de dedo. Aí eu olhei para ela e falei assim, que? Eu vou escrever. Eu falei, ah, você tá doida. Mas tudo isso telepaticamente, mas eu vendo a criatura lá, porque a criatura se materializou lá na minha casa. Aí eu falei assim, ah, você tá doida. Eu acho que você bebeu 1 litro de pinga a essa hora do dia, né? Só pode ser. Eu vou escrever o quê, criatura? Tá doida? Calma, respira. Isso vai fluir, isso vai começar a fluir. Ué, e aí o que que aconteceu? Naquela semana, eu sonhei com a última cena desse livro aqui. Eu sonhei. Aí a criatura virou e não falei nada pra ninguém. Era meu, era um sonho meu. Sonhei, ué, todo mundo sonha. A criatura virou pra mim no meio do nada. E isso, o chá já tinha caído, eu tomei um pouco de chá lá na cozinha, o chá já tinha feito aquela meleca no corredor. Mas eu falei, ai, daqui a pouco eu limpo isso. A criatura no meio do nada vira pra mim, o perispírito, tá? Da pessoa que é a minha mentora. Virou e falou assim, ué, você não sonhou? Então agora você vai escrever. Eu falei, hã? E fiz aquela cara de paisagem sem conteúdo. Eu fiz assim, hã? Como assim? Eu vou escrever o quê? Tá doida? Falei, não, você pirou na paçoquinha, né? Só pode ser, não é possível. Eu falei, vou escrever nada. Eu falei, olha, eu não sou Zíbia Gasparetto não, tá? Eu sou Cris Carrara. Aí ela cruzou o braço assim, né? Gentilmente, muito delicada, muito fina, assim, uma dama, uma verdadeira dama da sociedade francesa antiga. Ela falou, você não é Zíbia Gasparetto, a escritora de muitas obras de livros espíritas, de romance, mas você vai ser Cris Carrara Gasparetto. No sentido assim, não que eu vou adotar o sobrenome Gasparetto, não é isso. Mas ela quis dizer no sentido assim, da importância que Zíbia Gasparetto representou com a literatura espírita, de livros espíritas, de romances espíritas. É nesse sentido. Aí eu falei assim, você tá doida? Você tá achando que eu sou quem? Eu falei, olha, a minha família é cardíaca, eu não posso brincar com o coração assim, não, porque isso vai dar ruim. Ela falou, calma, respira, vamos combinar dia, hora para você se conectar com o alto e você vai receber a intuição. E assim começou a história, que é essa história aqui, que foi o meu primeiro livro, que ele se chama Muitos Laços, Muitas Vidas. É uma história que aí passou uns dias tal e eu comecei a me concentrar e eu sentia a presença dela, mas aí não mais assim, tipo, vamos chamar assim, que eu estava vendo, mas eu sentia a presença dela e ela começou a ditar a história. E assim nasceu essa primeira obra aqui. E aí, esse livro é uma história que se passa na Dinamarca em 1790. Ó, faz tempo que eu escrevi, deixa eu ver aqui quando que foi, porque eu já não lembro mais. Ó, eu publiquei ele em 2019, olha quanto tempo faz. Essa obra se passou na Dinamarca em 1790. E se é ironia do destino ou coincidência ou não, eu, Cris, nasci nessa encarnação agora em 1970. Coincidência? Lógico que não. Então, assim, esse primeiro livro aqui, eu só vendi ele no lançamento. E esse primeiro livro, os mentores, né, falaram, você não vai ganhar dinheiro com esse livro, não. Esse aqui você vai fazer doação. Aí eu vendi, eu lembro como se fosse hoje, 5 unidades
para as pessoas que compareceram no lançamento dele. E foi bem legal, foi uma experiência assim muito interessante. E aí assim, então a partir dessa semana eu vou contar para vocês, eu vou trazer aqui no canal a história do livro. Então, para vocês ficarem curiosos e voltar aqui e querer saber a continuidade, gente, é por isso que eu preciso fazer o meu canal crescer. Eu preciso da ajuda de vocês, que vocês se inscrevam no canal, curtam os meus vídeos, deixem o like no vídeo, compartilhem os vídeos da mesa principalmente com os seus amigos, porque eu preciso começar a fazer o meu canal crescer para poder o quê? Levar outras histórias para vocês. Então, hoje eu vou contar aqui para vocês, e foi assim que nasceu. Aí eu sentei, comecei a escrever, e eu tenho clarividência. Aí vocês conseguem imaginar, quando eu comecei a escrever a história, porque era como se eu estivesse vendo a história hoje, agora, no presente, só que lá atrás, naquela época. Então eu chorei muito. Esse livro eu demorei quase 1 ano e pouco para escrever, porque eu chorava e eu não conseguia dar continuidade. Então, só para deixar vocês curiosos, eu vou contar um pedacinho do, assim, o resumo da história, e no decorrer dessa semana eu vou procurar ler um capítulo, uma página por dia, um capítulo dependendo do tamanho, e eu vou trazer para vocês, tá bom? Gente, esse livro não tá à venda, mas eu quero reeditar ele, e eu quero reeditar esse aqui também, muitos laços, muitas vidas, e eu quero reeditar ele, que é, vou tampar o nome aqui, porque a minha amiga que me ajudou a escrever isso aqui, ela não quer que fale o nome dela, sabe? Mas a espiritualidade já falou que a minha fama vai chegar e a fama dela vai chegar também, porque vai ser tipo o efeito dominó, porque eu vou carregar ela junto, só que a criatura não quer que eu falo. Então eu vou tampar o nome aqui para ninguém ver. E esse segundo livro é Sol e Lua na Linha do Tempo, um conto cigano. Essa história é a história, deixa eu tampar o nome dela aqui, porque senão a bicha vai ficar brava comigo. É a história entre o amor proibido, entre um padre e uma cigana na época da Inquisição Espanhola. Forte, né? Esse livro vai ter a continuação da história. Esse aqui já tem a continuação da história, já tá escrito, só que eu preciso de verba para reeditar esse e publicar a parte 2. Então eu preciso que vocês se inscrevam, deixem o like, compartilhem os vídeos, porque eu preciso fazer meu canal monetizar para poder trazer mais livros para vocês, para poder relançar esse e também para poder publicar a parte 2 dele, que tem a continuação da história, que é babado, e também reeditar esse aqui do conto cigano, Sol e Lua na Linha do Tempo. Então eu vou contar para vocês um pouquinho do que é essa história aqui. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, tá, gente? Esta é a história de duas irmãs, Lohane e Lauren. Eu fui a Lohane na história. E Lauren é essa minha amiga que não quer que eu fale o nome. Ai, que vontade que eu tenho de dar assim, mas eu já avisei para ela que isso já tá no caminho e ela vai chegar um momento que ela não tem para onde fugir, porque eu vou falar. Porque, como diz a espiritualidade, acha que eu vou ficar com a boca fechada durante quanto tempo? A criatura para, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O resumo da história, tá? Esta é a história de duas irmãs, Lohane e Lauren. Ainda crianças, tornaram-se órfãs e passam a morar com a única tia, Senhora Madeleine, na França. Contudo, a tia, sem condições de sustentar as sobrinhas, é aconselhada por uma amiga muito querida a mandar as meninas para a Dinamarca, a fim de que fossem criadas sob a tutela de uma prima distante, chamada Luísa, rainha de um castelo. Lohane e Lauren finalmente se mudam para a Dinamarca, são educadas sob os cuidados do rei Frederic e da rainha Luísa, que tinham 3 filhos, Gerard, o mais velho, Annette, a filha do meio, e Christopher Alex, o caçula. Conforme os invernos se passam, Lohane e Christopher se apaixonam. Ambos têm tudo para desfrutar de longos anos felizes.
se não fosse a tragédia que se abateu no reino graças à inveja e à ira de Charlotte, filha adotiva da cozinheira do castelo. E aí, gente, começou a desenrolar a história. Então, gente, a história, esse livro não tem para vender, pode procurar, os únicos que tem, ó, eu devo ter ainda 4 exemplares aqui, porque na época que eu publiquei, eu acho que eu fiz 200, não me lembro agora. Então, gente, eu preciso que vocês, se tiver alguma editora interessada em fazer uma troca de repente, tudo é negociável, tudo é negociado e negociável nessa vida. Se tiver uma editora interessada em dar continuidade e me ajudar, será bem-vinda, tá? Então é isso. Então a história se passa no castelo da Dinamarca. As meninas ficaram órfãs, a mãe de sangue morreu e eu vou começar a contar a história aqui para vocês. É uma história muito bonita. E aí a prima distante levou as meninas para Dinamarca. No caso, eu, que era Lohane, e essa minha amiga que não quer que fale o nome da criatura, Lauren. Então, é sobre isso. E aí, meus amores, vocês gostaram? Ficaram curiosos para saber da história? Acho que eu vou ler um pedacinho da introdução. Vamos lá. Vou botar então, capítulo 1. Eu vou ler um pedacinho só para deixar vocês instigados, tá bom? A região onde se situava o castelo era de uma beleza ímpar, única e cheia de encantos, além do que o imponente castelo era considerado pela população local um lugar com muitos mistérios. Os comentários que se ouviam no vilarejo próximo é que uma das fiéis servas da rainha Luísa possuía dons estranhos e havia quem se arriscasse a difamar a jovem. Diziam que ela compactuava com o diabo ou com forças malignas. Muitas pessoas tinham até receio de se aproximar do local ou mesmo buscar por um trabalho lá. O castelo, com suas altas muralhas, fora construído em localização privilegiada. Poderia ser visto a longa distância. Seus muros imponentes impressionavam a todos. Os reis ofereciam festas especiais ou algum outro evento, e quem ali adentrava pelos enormes portões de ferro já se deparava com beleza inexplicável. Logo, já se via o enorme lago com águas cristalinas, de profundidade incalculável. Ficava ao lado direito da entrada principal do castelo, e junto desse imponente e ao mesmo tempo amedrontador lago, vários jardins com flores das mais variadas espécies davam-lhe um colorido especial até a entrada principal do castelo, com caminhos, pequenas passagens e passarelas, iluminando e enfeitando ainda mais aquela estrutura, que por fora era a própria fortaleza. E é isso, meus amores. Eu vou parar hoje por aqui e ou essa semana ou no decorrer da semana eu vou ler um pouco por dia da história. Não percam. Então, me sigam aqui no canal, deixa o like nos vídeos, compartilhe os vídeos e eu te encontro amanhã pra gente ler mais um pouquinho da história, ou mais tarde, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. E assim nasceu a primeira história, e é minha missão de vida, levar essas histórias para o mundo. Quem sabe? E essa história aqui, como eu falei no resumo, teve um acontecimento trágico. E a parte 2 já está escrita, mas eu preciso publicar ele também. Mas eu preciso que vocês me ajudem se inscrevendo no canal, fazendo o meu canal crescer para eu começar a monetizar, para eu poder levar as histórias para vocês. Certo? Então, meu povo, então para hoje é isso. E eu vejo vocês ou mais tarde para ler mais um pouco, para deixar vocês bastante curiosos, ou amanhã, tá bom? Ó, um beijo no coração e mais tarde eu vou trazer um atendimento com a mesa também, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.